Fala, senhores líderes da TTC, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eduardo Moraes na área, espero que estejam todos bem. Infelizmente ontem não conseguimos trocar aquela ideia, fazer aquele bate-papo bacana sobre o tema liderança, mas estou aqui gravando o vídeo que eu iria fazer ontem, o nosso treinamento de ontem, tá bom? Por que fazer isso agora? Porque eu não quero deixar que a gente perca o hábito de nos encontrarmos. Se não é pessoalmente, vai ser virtualmente através do vídeo, beleza? Bom, e vou sempre começar os nossos treinamentos lembrando vocês para onde estamos indo, qual é a nossa visão, qual que é a nossa missão, os nossos valores e a nossa cultura, para que vocês que são guardiões desse conteúdo, tá certo? Consiga passar eles para frente, né? E não deixe eles morrer, porque a gente está iniciando uma trajetória fantástica, maravilhosa. Vocês construíram a TTC até aqui, mas para onde a gente quer ir, a gente precisa ter atitudes diferentes, e é isso que, através do conhecimento que eu tenho, eu vou tentar contribuir aí com vocês, tá bom? Então vamos começar aqui falando da nossa missão, para que você não se esqueça, nunca perca isso e que você grave isso na rocha, no seu coração, tá? A nossa visão é sermos reconhecidos como a melhor empresa de segurança e telefonia da América Latina. Essa é a nossa visão, beleza? E a nossa missão é prestar serviços profissionais dentro dos padrões de qualidade e versatilidade. Grave bem essa palavra, versatilidade, exigidos pela competitividade do mercado de telefonia e segurança, tá? E também os nossos valores, que são liderança, satisfação do cliente, confiança, qualidade, melhoria contínua, criatividade, gratidão, senso de dono, tá certo? Esses são os nossos valores. E a nossa cultura, que é encantamento do cliente, tá? É a gente deixar o nosso cliente encantado com a nossa prestação de serviço, seja ele o cliente interno, que somos nós, internamente dentro da TTC, e os clientes externos, são as pessoas que nos contratam, que nos pagam, né, para executar uma tarefa e um serviço, beleza? E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o seguinte: tenho um problema, e agora? O que fazer com isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não tem um problema, você tem um desafio. Você precisa entender a diferença de um problema para o desafio. O desafio é algo que aparece para você e ele vem como algo que você tem que transpassá-lo, tá? O problema é algo que chega até você e que tem solução, mas ele te traz dor de cabeça, ele te traz problema, ele te traz uma sensação de desconforto. O desafio é algo que você olha para ele e fala: eu preciso transpassá-lo, eu preciso passar por ele e seguir adiante, né? Mas para que servem então os desafios na nossa vida? Eles servem para nos ajudar a passar para a próxima fase. Exatamente, nós vivemos como se estivéssemos num videogame, seja pessoal ou profissional. E cada fase, cada nível apresenta uma dificuldade. No final dessa fase tem um monstrinho lá, sim ou não? E esse monstrinho, quando você mata ele ou você derrota ele, o videogame, ele te libera para ir para a próxima fase. Só que a gente se engana, achando que por ir para a próxima fase as coisas vão melhorar. Não, meu amigo. A próxima fase é ainda mais difícil, tá certo? E aí é que vem a grande sacada. E no final da próxima fase vem um outro monstrinho. E se você não consegue matar esse monstrinho, você volta no início e repete tudo de novo até que você consiga aprender as habilidades necessárias para matar o monstrinho da próxima e ir para a terceira fase e assim sucessivamente. Então, nunca amaldiçoe as dificuldades e os desafios que a vida coloca para você, porque isso é um teste, é a vida fazendo com que você cresça, beleza? E quais são os passos na solução desses desafios, tá? A primeira coisa que você tem que pensar é: o que eu posso fazer a respeito desse desafio que está aparecendo para mim? Tá? Nunca pensa nas pessoas, o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer. Não, o que eu tenho que fazer a respeito desse desafio que apareceu para mim. Segunda coisa é, se eu já não posso, esgotei as minhas possibilidades de solução,
quem pode me ajudar? Não é o Chapolin Colorado, tá? Mas tem alguém que pode te ajudar. Então você vai e entra em contato com essa pessoa, faz contato com essa pessoa e desenrola o assunto, resolve o assunto, tá? Porque nós líderes somos pagos para isso, para solucionar problemas e levar soluções para a empresa, beleza? E você tem que fazer isso, tomar todas essas providências antes que o seu superior saiba até do problema. Você não pode agir como uma criança que tem um problema e já corre direto para o pai. Você tem que agir como um adulto que diante de um desafio, você vai lá e se desenrola. Você tem essa capacidade, você conhece pessoas, você tem network, faça contatos. E aí, em última instância, a gente leva para o grau máximo aí da empresa, que seriam os nossos diretores, beleza? Mas se tiver que levar o desafio para frente, né? Faça isso de uma maneira mastigada. Então, por exemplo, eu tenho um BOzinho para resolver. Cara, eu vou tentar resolver isso com todas as minhas forças até esgotar todas as possibilidades. Chegou num ponto que eu não consigo, eu também não guardo para mim. Ai, o que vão pensar de mim? Não. Ó, chega pro seu líder, chega pro seu diretor, pro seu gestor e fala, ó, eu já tentei isso, não consegui resolver, a gente precisa ir para uma esfera um pouco superior para resolver o problema, mas esse desafio precisa ser resolvido, ele não pode ficar parado, entende? Você não pode levantar o tapete e jogar o desafio lá embaixo achando que ninguém vai ver, uma hora a bomba vai estourar. Então, esgota as possibilidades e a hora que elas se esgotarem, leva para um nível acima do seu, onde existem soluções que infelizmente não estão na sua alçada, mas leva isso de maneira mastigada. Por exemplo, você tem um desafio em relação à aquisição de material. O que você faz? Cara, ao invés de... eu preciso de tal coisa. Igual essa semana solicitaram para os controladores de acesso da TTC, solicitaram aí, que, por conta do frio, que eles tivessem um capote, um sobretudo, né? E maravilha. Então o que nós temos que fazer? O que nesse caso eu tenho que fazer? Um orçamento, no caso eu solicitei ao departamento de compras, né, que me fizesse um orçamento de 3 orçamentos, né, desse item, por exemplo. Eles vão me enviar, eu vou enviar esse orçamento para o setor responsável, que é o financeiro, para ser aprovado, né? Aí, a partir desse momento, o que eu, que sou o pai da criança, eu, que sou o cara que quer ver esse problema, esse desafio solucionado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acompanhar. Eu não posso simplesmente jogar o desafio no ar para as pessoas solucionarem e esquecer que ele existe. Não, eu tenho que acompanhar o andamento da solução desse desafio, tá certo? E o processo que ele está indo. Então, eu pedi para o setor de compras, agora eu tenho que acompanhar o setor de compra para saber, você fez o orçamento? Não fez? Por que não fez? Precisa de ajuda? Então, deixa que eu faço, enfim. Mas tem que fazer. Dali, eu mando para o setor financeiro. O setor financeiro, e aí, aprovou, não aprovou? O que falta? Tal. Por quê? Porque a gente precisa desse desafio solucionado, tá certo? Mas nunca diga, eu preciso disso, viu? E simplesmente joga no colo das pessoas e deixa que elas resolvam. Isso nunca vai funcionar. Porque se você fizer isso, corre um grande risco de você ouvir, meu amigo, se vira, cara. Você é um adulto, essa criança é sua, você é o pai dessa criança, se vira, dá o seu jeito, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso. Agora, se seu desafio é em relação à demissão, por exemplo, então, o que você tem que fazer? Você tem que verificar primeiro junto com o departamento financeiro, se é viável fazer essa demissão agora, com a melhor data, porque demitir alguém envolve várias questões. Então você tem que se resguardar disso primeiro, né, e saber dessas informações antes de sair fazendo de qualquer jeito, né? E solicite os itens, né, para essa pessoa. Por exemplo, a gente trabalha com técnicos que trabalham na rua, pessoas que trabalham com uniforme, e aí você solicita dessas pessoas o material que elas estão utilizando, né, para que eles devolvam isso pra gente e aí a coisa se desenrola. Isso é um exemplo, tá bom? Por exemplo, outro desafio em relação a alguma pessoa da empresa. Então você teve um mal-entendido, um desentendimento com alguém dentro da empresa. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que resolver com essa pessoa.
resolve direto com ela, não fica espalhando a semente do mal em relação a essa pessoa para outras que não tem absolutamente nada a ver. A segunda coisa que você tem que fazer é se lembrar que seu amigo tem o direito de pedir desculpas, às vezes ele nem sabe que ele errou. Então chega para ele e fala, ó, não gostei do que você fez. Muitas vezes ele vai falar, putz, desculpa cara, nem sabia que você não tinha gostado, achei que era super de boa, e ele vai ter o direito de pedir desculpa e vai ficar tudo bem, tá? E terceira coisa, nunca fale com quem não resolve. A única pessoa que pode resolver um problema que foi gerado com ela é essa pessoa. Não fique espalhando, como eu disse no primeiro item, a semente do mal para frente, tá bom? Quero lembrar vocês, pessoal, que nós somos líderes e essa é uma posição que se conquista. Você não é líder de forma impositiva. Você é líder porque alguém te elege líder. Então você tem que conquistar a sua liderança. Dos seus liderados abaixo, dos seus colegas que estão no mesmo nível que você e dos seus superiores também, tá? Lembre-se que tudo começa e termina em nós líderes. Então, se deu tudo errado, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Você tem que bater no peito e falar, deixa que eu assumo esse BO, tá certo? E lembre-se também que fomos contratados para gerar resultados e resolver desafios. Nunca terceirize os seus BOs, nunca terceirize a culpa de nada. Assuma e vai para cima. Quanto maior a nossa capacidade de solucionar desafios, maior é nosso valor no mercado. Vamos fazer com que as pessoas que estão no nível de diretoria use a mente, o tempo delas, para pensar em crescimento, em melhoria. E a gente que está ali liderando as equipes, liderando a base da empresa, que a gente fique administrando esses BOs. Claro que se você esgotar suas possibilidades e precisar de um nível maior aí para resolver, não hesite. Mas lembra, leva mastigado. Não simplesmente chega e fala, ó, não consegui, é isso aí, e você talvez vá ouvir coisas que não queira, tá bom? É isso, pessoal. Esse seria o bate-papo que nós faríamos ontem, na sexta-feira. Não foi possível, mas tá aí um presente para vocês. Ouçam e vejam quando puderem, vai ser um prazer, tá bom? E de repente vocês gostem desse formato e a gente continua com os vídeos gravados assim, tá? Mas eu acho que pessoalmente também é bacana pra gente olhar um no olho do outro aí, tá bom, gente? Fiquem com Deus, ótimo sábado, bom fim de semana e se precisar, papito tá às ordens, tá? Fiquem com Deus, valeu, tchau!